Olá, sejam bem-vindos. O Opinião Saúde está começando. Hoje vamos continuar falando sobre mitos e verdades na área da saúde. Semana passada já esclarecemos algumas dúvidas sobre esse assunto, dá uma olhadinha. Muitos são os mitos e as verdades quando o assunto é saúde. Por exemplo, você que está aí em casa agora pode estar se perguntando: eu sou hipertenso, tenho pressão alta, então eu não posso realizar exercício, certo? Mito ou verdade? Mito. Eu tenho diabetes, então eu posso praticar atividade física e deixar de tomar a insulina ou de deixar de tomar o meu remédio? Não. Mas o exercício físico vai melhorar a ação da insulina para carregar a glicose para dentro da célula do seu músculo. Isso significa que quanto mais exercício você fizer, desde que seja controlado e orientado, você vai melhorar a ação da insulina para carregar a glicose que você ingere todos os dias para dentro da célula muscular. Portanto, quem tem diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, deve fazer atividade física. Eu tenho diabetes e não posso fazer atividade física. Mito. Manga com leite faz mal? Não, isso é um grande mito, porque na antiguidade, o leite era um alimento muito caro. Então, os senhores feudais, colocavam esse mito para que os escravos não consumissem em grande quantidade. A gordura abdominal, gordura localizada, ela na verdade é perdida por um processo sistêmico, ou seja, eu vou fazendo atividade física, eu vou perdendo aos poucos essa gordura sistemicamente. Obviamente que a alimentação adequada, a persistência com relação à atividade física e a longevidade dessa atividade física faz com que eu perca peso e naturalmente perca aquela gordura que também está localizada na região abdominal. Então vamos continuar esse assunto? Mitos e verdades agora no Opinião Saúde. Bom, a opinião de hoje está começando e continuando o assunto da semana passada, que são mitos e verdades na saúde, eu tenho hoje para me ajudar aqui a esclarecer algumas dúvidas que muita gente tem, a Bárbara, que é a nossa convidada especial. A Bárbara é formanda do 8º período do curso de fisioterapia aqui da Unifev. Bárbara, muito obrigada pela sua presença aqui hoje e a gente vai falar um pouquinho, inclusive, do que vocês vivem, no estágio, que dá para ter um pouquinho de know-how para tirar as dúvidas das pessoas que estão em casa. Por exemplo, tem uma coisa que a gente sempre ouve falar: eu não durmo direito, mas quando eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a dormir melhor. Isso é um mito ou isso é verdade? Bom, isso daí é verdade, porque quando você faz atividade física, você libera hormônios que caem na sua corrente sanguínea e te deixam mais relaxado, então você consegue dormir melhor. Mas Kelly, a gente também ouve falar muito sobre queimaduras. É bom colocar a pasta de dente? É mito ou verdade? Bárbara, não é só nem pasta de dente. Gente, muita gente se confunde. Colocam clara de ovo, pasta de dente, babosa, óleo, manteiga. Inúmeras situações acontecem em relação a isso, até borra de café. Então, assim, é mito ou é verdade? Pode ou não pode? O que na verdade é a queimadura? A gente sabe que queimadura tem de 1º, 2º e 3º grau. Quando acontece aquela queimadura de 3º grau, a pessoa chega nem sentir dor, porque queima todos os vasos periféricos. Os vasinhos, eles são queimados e acaba você não sentindo dor. Isso é bom ou é ruim? É ruim, porque as suas terminações nervosas, elas desaparecem. Então é uma queimadura mais grave. Mas aquela queimadura na panela, que a gente está lá cozinhando, se queima com ferro de passar roupa em casa no dia a dia, eu posso colocar babosa, eu posso colocar clara de ovo. O ideal é que não coloque nada. Se tiver que escolher alguma coisa para colocar até ir ao médico, até ir ao pronto-socorro ou buscar ajuda de pessoas que entendem sobre queimadura, é só colocar na água. Por que na água? Porque a queimadura nada mais é do que o calor que desidratou a pele, seja essa queimadura de 1º, 2º ou 3º grau. A pele desidratada, ela precisa do quê? De água. Então a água, ela não faz mal. Ela vai melhorar, ela faz bem. Outro mito que as pessoas falam: se eu colocar na água, por exemplo, vai fazer bolhas. Não é verdade. Se tiver que fazer bolhas, vai fazer bolhas colocando na água ou não. Então é mito. Não se pode colocar pasta de dente ou qualquer outra substância caseira na queimadura, seja ela de 1º, 2º ou 3º grau. Se queimou, corre para um hospital, mesmo que esse hospital não seja especializado em
queimadura, Bárbara, isso é importante. Ele vai ter o primeiro atendimento e depois ele vai ser encaminhado a um hospital que tenha a especialidade médica em queimados, tá? Então isso é importante. Ah, Kelly, tem outra coisa que a gente vê bastante nas novelas. As mulheres colocam pepino para melhorar a olheira. Isso é mito ou é verdade? Pois é, Bárbara, é mito. O pepino fica melhor mesmo na salada, né, gente? Pepino, batata, bife cru. Então, para suavizar as olheiras, a gente primeiro tem que tentar dormir uma noite de sono adequada, pelo menos 8 horas. Ah, mas eu não consigo ter 8 horas de sono. Se as 6 ou 5 horas que você dormiu já foi suficiente para você, ótimo, você não vai ter o problema das olheiras no dia seguinte. Mas tem uma coisa que é muito comum e as pessoas não sabem, e que a olheira está muito vinculada à sua pessoa, ou seja, a pessoa ela já nasce com uma predisposição a ter olheiras. Então, por que uma pessoa às vezes não dorme muito bem à noite e ela não tem olheiras no outro dia? Porque a pessoa tem uma predisposição a não ter olheiras, enquanto a outra dorme 12 horas e tem aquelas marcações embaixo do olho. Então, na verdade, quando se fala em pepino, batata, até o pedaço de carne que a gente vê sempre lá nas novelas, nos filmes, isso é mito. É que eles ligam muito a parte do que o pepino e a batata e o bife estão gelados, né, ou estão resfriados para colocar na região dos olhos. Então, o que funciona de verdade? Primeiro, dormir, de preferência, né, a quantidade de horas que você consiga realmente descansar. E depois, você poder colocar no dia seguinte de manhã uma água fria, uma compressa com uma gaze ou com um algodão, ou até mesmo um gelo, se passando um pouquinho do gelo, especialmente nessa região mais de baixo do olho, porque essa região é muito sensível, né, Bárbara? Então, ela não pode colocar o gelo direto. Se você passar um pouquinho do gelo, você já suaviza as olheiras. Depois, é claro, a mulher que tem costume de fazer uma maquiagem, ela ajuda a suavizar. Vai eliminar o problema? Não, não vai. Muitas pessoas que têm a predisposição à olheira, elas até procuram tratamentos dermatológicos, com laser e tal. Mas a parte do gelo ou da água fria, ela dá uma suavizada e é uma situação de emergência, né, gente? Então tem que tratar mesmo, cuidando com um dermatologista e sabendo que se você tem uma olheira, porque a sua família tem, você tem uma predisposição, não vai ser gelo que vai resolver o seu problema, tá? Mas, Bárbara, uma outra coisa que também é muito comum, né, além das olheiras, que são mitos e verdades muito comuns no nosso dia a dia. Você que está fazendo estágio, né, a gente percebe muito às vezes o paciente. Outro dia nós tivemos um problema com um paciente num campo de estágio, que ele teve uma convulsão. Na verdade, não era o paciente, né, era o acompanhante do paciente. E ainda bem que tinha o pessoal preparado da fisioterapia para poder ajudar. Porque a gente não tem nenhum médico aqui na nossa clínica, mas é lógico que essa pessoa foi socorrida e foi encaminhada ao hospital. Mas o que a gente faz quando o paciente cai e convulsiona, seja por qual motivo for? A gente não sabe se ele está tendo uma crise de epilepsia ou se ele tem algum outro problema associado. Todo mundo pensa, e até algumas pessoas falam, coloca a mão na boca dele, segura a língua dele, ele vai enrolar a língua, é perigoso. Então, o paciente caiu, convulsionou, eu posso colocar a mão na boca dele? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. O que você pode fazer quando a pessoa estiver convulsionando é você segurar a cabeça dela. Muita gente fala que a língua vai enrolar e a pessoa vai morrer sufocada. Não. Você levanta a cabeça para trás para liberar a glote. E isso não vai deixar que a pessoa sufoque. E aí você não deve colocar a mão dentro da boca da pessoa porque ela tem uma força involuntária. E é uma força muito grande. Você pode cortar o seu dedo.